que a contagem regressiva já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando o nosso Contagem Regressiva. Você já sabe, é o único programa que tem hora certa para começar e hora certíssima para acabar. E hoje o meu convidado é espetacular, é um dos grandes humoristas dessa nova geração, um cara que escreve muito bem humor, um cara divertido, tem um show que todo mundo adora. Meu amigo Pedro Casale, que tá aqui. Como é que tá, Casale? Valeu, Zé. Prazerzaço estar aqui, cara. Obrigado por você ter vindo, cara. Você sabe que eu sou seu fã faz tempo. Eu sou seu fã faz tempo. Não, eu que sou. Eu sou seu fã faz tempo. Cara, que legal. Tá aqui o meu cartão. Tá aqui o meu cartão. Pedro, você é um cara que é humorista, pra mim, recente. Você tem quanto? 10 anos de carreira? Vai fazer... tava contando, porque assim, eu começo a contar um pouquinho depois do Open Mic, porque eu comecei o Open Mic, aí parei. Vai estar uns 13 anos, vai. 13 anos. 13 então, anos. isso pra mim é pouco. Uma criança, é um nenê. Exato. Você tem uma história que seu pai é argentino. Já quer contar os podres? Não, só pra saber. Não, só pra saber. Vamos começar com os podres, vamos começar com os podres, então. Só meu pai que é argentino, minha mãe é brasileira. Brasileira. E você morou na praia? Não. Morei em Ilhabela. Eu nasci em Ilhabela, morei em Ilhabela até os meus 17 anos. E é bom morar em Ilhabela? Cara, é um lugar que eu adoro ir, apesar dos borrachudos e pernilongos, adoro, mas é um lugar... Era a praia dos bacanas, que eu sou bem mais velho, era a praia do... Assim, eu sou Itanhaém, Peruíbe. Ilhabela pra gente era outra coisa. É lindo, mas morar lá dá uma cansada. Parece estranho eu falar isso, mas pensa, é praia. Tudo bem que você conhece hoje uma outra Ilhabela. Se você for hoje... Você tem loja, você tem fast food que não tinha na minha época, não tinha shopping. Tem o DPNY, aquele hotel caríssimo, né? O cara privatizou a praia. Uma amiga tava deitada na cadeira, não o cara... Pode, não... Mas é a praia! O cara fez uma fita, não existe isso. Então tem umas palhaçadas. Mas o mais louco é que agora é uma outra Ilhabela. Agora tá tudo muito melhor, tecnológico. Eu tenho um amigo que é corretor de imóveis em Ilhabela e ele... posta vários vídeos no TikTok, casa de 10 milhões, Sim, de 15 milhões, de 20 milhões. Usadas muito pra casamentos. Se eu não me engano, acho que a Luciana Gimenez casou em Ilhabela. Casou em Ilhabela, de helicóptero, assim, tudo muito lindo. Mas então é outra Ilhabela agora. Agora eu moraria tranquilamente, porque tem tudo. Quando eu morava não tinha shopping, não tinha escada rolante. Sabe o que é não ter escada rolante? E o hotel lá, o hotel que se ia na época, qual que era? O Golfinho Azul, né? Que as pessoas iam. O Golfinho Azul, unidade 1 e 2. Unidade 1 e 2, exatamente. Eu sou bom de Ilhabela. Caramba, conhece bastante. Eu gosto. E você começou com humor lá? Você já era o cara divertido da escola? Não. Não, aí que tá, é muito louco, Zé. Porque eu era muito tímido, eu era o gordo da sala. Éramos, continuamos. O cara fala com um puta passado. Nossa, eu também não, mesma coisa. Virei um puta galã agora. Não, é igual, a mesma coisa. Mas aí eu estudava escola particular. Aí o que acontece? Ou seja, era boyzão já, né? Então, era boyzão. Não era boy, mas tinha meu pai tinha um hotel, a gente trabalhava bem assim. Era o Golfinho? Não. Chamava Hotel De Vice. E aí um dia eu briguei com o meu irmão. A gente brigava muito, hoje a gente se dá muito bem, mas na adolescência a gente brigava muito. E aí eu tava brigando com ele com um cabo de vassoura e tal. Briga dessas, né? Ele pegou uma faca, outro cabo de vassoura. Quase, porque ele falou assim, chega de brigar com o cabo de vassoura, vamos brigar na mão. Aí eu falei, na mão, caramba. E joguei o cabo na cara dele e o meu cabo tinha um prego enferrujado. Putz. Pegou no olho do meu irmão, quase deixou ele cego. Ixi. Eu faço aniversário dia 22 de março. A gente tava no dia 20 de março. Meu pai virou pra mim e falou, acabou a festa. Você agora não vai mais uma escola particular, você vai para uma escola estadual para você aprender. Então, meu pai era cheio de lições. Ele falou, você vai aprender o que é a vida. Cansei de te dar as coisas, você vai lá e quase mata seu irmão, machuca seu irmão. Me colocou numa escola estadual. Aí foi muito bom. Por quê? Me deu um tapa na cara. Porque eu entrei lá, a galera, o boyzinho, não sei o que. Eu tive que me defender dessa galera. Como que eu me defendia? Pegou o prego da vassoura e levou. Falou, aqui ninguém chega perto de mim, não, meu. Sobrou um pedaço. Não, no humor. Porque ninguém queria minha companhia, porque era o gordo zoado, não sei o que. Aí eu comecei a zoar os professores na sala de aula. Aí virou ídolo, né? Aí a galera riu e falou, o cara é legal. Ele faz a gente dar risada. Então eu falei, caramba, quanto mais gente eu faço dar risada, mais pessoas se aproximam de mim. Isso é legal demais. O humor é uma ferramenta. Isso é legal e não demais. me batiam, porque quando você vem de uma escola de fora, particular, eles te batem. E aí pararam de me bater. Você já tá apanhando, que você parou de ir na escola que paga. Pra quem não paga, você já apanhou da vida. Você vai apanhar de novo ali. Você sabe que a única coisa que eu queria entender? Meu pai falou que quis me dar uma lição.
Só que ele colocou o meu irmão também na escola estadual. Nenhuma, ferrou por osmose. Eu acho que ele tava sem grana e falou, já deixa eu deu. aproveitar Nossa, já. que ele fez uma merda aqui, eu vou colocar os dois na escola estadual. Caramba. Mas foi a melhor coisa, assim. Eu tomei um tapa na cara real, assim, da vida. Foi muito bom. Aprendi muito a me defender, a chegar nas meninas. O humor aproximava as meninas. Claro, porque Falei- elas gostam de cara que fala besteira. Muito. É isso que pega. Muito. Muito Com essa foda. lata também não consegui nada, é só na conversa, né? Só na conversa. É só na conversa. Então eu era, de ser o cara esquisito gordo, eu já era o cara de fora, eu já era o cara mais interessante, era mais legal, entendeu? Cara divertido, que falava as coisas engraçadas. Exatamente, Mas exatamente. e daí, pra passar isso, pra você virar Boa. humorista? Aí veio o teatro na minha vida. Lá em Ilhabela mesmo, comecei a fazer teatro amador. Falei, pai, já sei o que eu quero fazer de faculdade, teatro. Ele falou, não, aquela Pra história. trabalhar mesmo. Não dá. Ele, hoteleiro, minha mãe é advogada. Imagina, pior coisa é ter um filho do teatro, das artes. Tinha uma cabeça. Meu pai tinha. Ó, só pra você ter uma ideia, meu pai nasceu em 35. Caramba, teu pai é mais velho, bem mais velho, né? Agora tá só o pó, né, Zé? Que ele morreu. É argentino, gente, não faz falta. Não faz falta. Não Mas tem- teu pai hoje, se tivesse vivo, teria 90 anos. É, surreal, surreal. Eu sou o último filho, ele teve 4 filhos. Teve 2 na Argentina, se separou, veio pro Brasil e teve mais 2 filhos. Mas sua mãe é bem mais jovem. Não tanto, 20 anos mais jovem. 20 anos, Que agora ela também tá velha, né? Porque Entendi. eu tô tentando fazer Entendi. a conta. Agora ela tá com a idade que quando ele morreu. Tinha tá com 70 anos. Exato. E aí, me perdi, pera, do meu pai, que a gente tá falando? Não, que você tava falando que o seu pai não tá mais entre nós, que ele argentino não faz falta. Não, mas o negócio da escola, do humor. Ah, tá. Aí o meu pai morreu. Só que a gente tinha se mudado pra São Paulo. Tinha 1 ano. E ele também. Falei que era das lições. Ele me colocou no metade do 3º colegial em São Paulo. Por que ele fez isso? Pra eu me enturmar. Ele falou, você vai ter que se enturmar de qualquer forma. Porque a metade do 3º colegial, a galera já tá tudo enturmada. Já tá... Então, em agosto, a gente se mudou pra São Paulo, em 2004. Mas e por que vocês mudaram pra São Paulo? Porque Ilhabela começou a ter o início do Airbnb, que ainda não tinha esse nome, mas as pessoas começaram a alugar suas casas para receber as pessoas. Ou Então, seja, caiu o movimento drasticamente do hotel hotel. e pousada começou a cair muito. Então, ficou muito no negativo, assim. Meu pai já queria se aposentar também, nesse sentido. E aí ele veio para São Paulo com o intuito de se aposentar. Só que ele esqueceu que ele fumava. E aí, E o cigarro também queria aposentar ele. e aí o cigarro aposentou antes. Câncer no pulmão. Puta Aí falei, ferrou. Aí isso foi um choque, perdi meu amigo ali, meu companheiro, brother e tal, 18 anos na cara, assim. Falei, caramba. Só que aí eu encontrei uma amiga do meu pai, na semana que meu pai morreu. E ela falou, nossa, fiquei sabendo que vocês estão com um quadro de câncer na família, né? Que terrível. Eu falei, não, pior se fosse um quadro do Romero Brito. E ela não entendeu nada, ficou um silêncio. É muito boa essa. Aí eu cheguei em casa, Zé, E o pior é fiquei... que ele é rico demais, né? Ele é rico demais, burro é a gente. E aí cheguei em casa, Zé, e fiquei falando, eu não falei morreu, eu não falei faleceu, eu não tô aceitando, mas eu quis me defender de alguma forma. Então eu descobri que eu usava do humor como uma ferramenta pra superar a dor do meu pai. Fiz a mesma piada pra minha mãe, ela riu, falei, caramba, uma viúva acabou de perder o marido e tá rindo? Então dá pra fazer piada com tudo. Então a stand-up, a comédia da minha vida nasceu de uma morte, de uma tragédia. Então é muito irônico isso na minha vida. E aí a partir daí eu comecei a escrever muito sobre a morte do meu pai. Só que você não pode começar os seus 5 minutos no palco Falando falando... da morte, né? Não, a pessoa nem sabe. Eu comecei da pior maneira. Eu falava assim: alguém aqui já perdeu alguma coisa muito legal na vida? Tipo, brinco, celular, pai, mãe. Você tá louco? A plateia. É que as coisas que você fala são muito inesperadas, né? É muito mas- chocante esse teu tipo de humor, que você fala, não, é mentira que ele falou isso. Eu acho que a primeira reação, você vai rir, mas você fala, mentira que ele falou essa. Que é chocante isso, Mas não né? deram risada, Zé, porque eu não sabia entregar. Entendi. Agora, pra eu falar sobre a morte do meu pai, eu te faço muita piada sobre o fato dele ser argentino. Como é ter um pai argentino, a diferença de um pai argentino, um pai brasileiro. Lá no meio, eu falo, mas meu pai tá meio frio comigo, ele morreu. Pronto, você já esqueceu da morte, que é uma tragédia, já tá comigo, entendeu? Eu não posso abrir um show falando da morte, eu tenho que ganhar a plateia. Então isso foram 13 anos de comédia me tomando na cara. Sempre tomando na cara. A gente se ferrando, que se a gente só aprende a fazer, fala, putz, deu errado, mas tá todo mundo vendo, eu passando vergonha aqui na frente de todo mundo. Exatamente. O Fábio Guerê, a Cris Paiva, Rafael Marinho viram meu show, falaram, cara, você tem umas boas piadas sobre o seu pai que morreu, só que você ainda não sabe fazer esse tipo de humor. Eu falei, interessante. Aí eu peguei e escrevi todas as piadas num Word, assim, e escrevi bem o título, fazer mais pra frente. E comecei a fazer outros tipos de piadas, pra eu entender primeiro o que é piada, estrutura de uma piada, pra depois entrar nesse universo mais
sombrio, macabro. É humor negro, mas como a galera me enche o saco. Humor ácido, limão. Humor ácido. Ah, Humor afrodescendente, tem que falar? Não, Meu, você não acha que tem o mundo nada tá a ver. muito bunda mole? Muito, Zé. Não tem Você nada não a acha ver que com é muito raça. ridículo Tem nada a isso? ver. Nossa, eu fico pensando hoje em dia nas redes sociais, todo mundo é especialista em tudo. Em humor, em política, futebol, é fã de todas as pessoas, existe um fã de todas as pessoas. E o cara que fala mal de tudo, não importa o que você faça, tá ruim pra pessoa. É verdade. Não importa o que você fale, tá ruim pra pessoa. Né? Agora, sabe o que é o pior? A gente posta um vídeo, tem 50 comentários positivos, 2 negativos. A gente vai olhar... Pra caramba, eu sou assim que também. a gente vai... Aí eu fico mal. Cara, aí eu falo, porra, o que aconteceu? Mas não se o cara vem encher o saco do humor negro. É quando... essa eu não ri. Eu falo, caralho, será que ele tá fazendo pra provocar? Será que... Você já reparou que muita gente faz isso pra chamar a nossa atenção. Pra falar, não, pra você responder. E ele que fala, não eu sou sei o teu quê. fã. Já aconteceu. Já. Ai, filho da mãe. Você acabou com o meu dia, seu desgraçado. Então, as pessoas às vezes não sabem o peso que isso tem, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Zé. Eu sei que você que entrevista, mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu queria fazer há muito tempo. Faça. Você já pensou em desistir da sua carreira de Cara, comediante, humorista? eu acho que eu não tive possibilidade de desistir. Vou te explicar por quê. Caiu né, o nível, né? Não, Foi pra um lugar, não, mas eu gosto de falar essas coisas. Mas eu não tive possibilidade de desistir porque eu precisava dessa grana, eu precisava sobreviver Muito bom. nisso que eu faço. E assim, eu sempre tive sonho de ser locutor de rádio. E eu sou humorista, que eu me considero também, por causa do Pardini, por causa de ter encontrado o Pardini e o Ivan. E o Pardini me ensinou essas coisas, porque eu gostava de fazer imitação, desde sempre. E teve uma época que eu fiz muitas imitações boas. Mas eu não sabia fazer nenhuma piada. E eu achava que eu sabia. Então uma vez eu fui fazer um show de graça com o Ivan, e ele falou assim, tá, você vai imitar tal pessoa, mas o que você fala? Não sei. Então, você tem que falar alguma coisa. E ele me falou uma frase que é muito boa. Ele falou, a imitação boa dura 5 segundos. Se não tiver uma piada, meu velho, não adianta nada. Porque a plateia já entendeu, já identificou, falou, legal, mas e agora? aí, Vai falou pra o quê? onde? Total, Exatamente. total. Então, assim, eu não tive muito essa oportunidade de desistir. Porque eu acho também, talvez por eu também ser muito tímido quando eu era mais jovem, eu acho que isso agregava muito. Eu fazia muitos amigos fazendo essas imitações, trabalhando em rádio. Que o rádio, no tempo que eu comecei a trabalhar, eu acho que era a mesma coisa de ser digital influencer. Era muito, todo mundo queria trabalhar em rádio. Hoje, pouca gente quer trabalhar em rádio. Tanto que eu até já falei isso em outro lugar. As pessoas mais velhas são locutores de rádio, né? E hoje todo mundo é digital influencer. Tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões. O importante é ter seguidor. Ninguém sabe pra onde tá indo, mas vamos seguir. Então eu penso isso, mas eu não tive a oportunidade de desistir. Já fiquei chateado várias vezes. Tinha um amigo que ia vir aqui hoje. Aliás, deixa eu mandar um abraço pessoal do Portal do Padeiro, lá no Morumbi, que fez um buffet de café da manhã. Nossa Delícia. Senhora. Obrigado, Gil. Obrigado, Guina. Esse meu amigo sabia que eu fazia imitação. Aí tinha uma casa em São Paulo, que você não morava aqui e você também é muito novo. Chamava QG. Era na Cidade Jardim. Era uma casa muito de boy. Mas muito, assim. Muito. Os caras ricos. Não tinha roupa. QG por brincar de o QG, do local de... Isso, E era um lugar muito chique. Hoje é onde tinha uma concessionária da Volks, a Dacom. Na Cidade de Jardim, perto da 9 de julho ali. E esse meu amigo, era aniversário dele, e falou, cara, eu queria que você fosse fazer as imitações na minha festa. Eu falei, claro que eu vou. E nós paramos a festa que tava tocando música e eu fiz, sei lá, 3 imitações. Ó. Você lembra quais você imitou? Eu vou lembrar já. Mas as coisas que eu fazia na época, sei lá, Gil Gomes, Faustão, Clodovil, essas imitações da época. Meu, eu tomei uma vaia que passaram-se 30 anos. Quando eu passo nesse lugar, eu ouço essa vaia. Caraca. Mas não é uma vaia, é uma vaia galera de 1000 pessoas ensaiaram. ensaiando. Tipo assim, meu, quem mandou separar a música, seu louco? Te veio aqui pra dançar, sai daqui, não interessa que é aniversário do teu amigo. Mas eu tomei essa vaia. E vira e mexe, eu passo nesse lugar, eu ouço essa vaia. Nossa, Zé. Então assim, essa louco. foi a frase. Eu falei, puta, eu poderia ter desistido ali. Mas Que bom que você não desistiu, que bom. Zé. Ainda bem que eu sou insistente, né? Não, mas tem que ser, o artista tem que ser, cara. Não, porque a gente... Aí eu não sei, a tua vida, a minha, eu fico sempre pensando, a vida é assim, é um monte de fracasso com uns momentos de sucesso, que dá tudo errado. Aí de vez em quando você acerta uma bola, né? É bem Mas o isso. normal é dar tudo errado, né? É bem Pro isso. que a gente faz. É bem isso mesmo. Inclusive, você me lembrou que quando eu ia fazer show corporativo, eu nunca mais fui fazer show se você é atração surpresa. As pessoas têm que saber desde o começo que vai ter um show de stand-up. É o que aconteceu no aniversário. Ninguém tava avisado. Sim. Então eles estão numa energia de aniversário, de música. Do nada entra o cara imitando.
Eles não têm essa desligar. Essa percepção. Não tem. E você já reparou que muito... É roubada demais você fazer evento corporativo. É bom pela grana, Sim. mas porque é muito mais do que você ganha num show. Sim. Mas é terrível. Não, eu já fiz cada coisa. Você me conta uma, eu vou te contar uma. Eu fui fazer um evento no Terraço Itália. Eu nunca tinha ido no Terraço Itália, que é um restaurante chique em São Paulo, custa caro, no último andar do prédio, edifício Itália. Imagina só a situação. Tem um biombo aqui, todo isolado acústico, e o show está acontecendo aqui na frente. Então o Pardini e o Ivan estavam fazendo show. E eu, deslumbrado como um caipira que sou, olhando para São Paulo, aquela visual mais bonito do mundo, e me trocando do que eu ia fazer. Na época eu imitava o Chacrinha, imitava umas coisas lá e tal. E eu tô vendo e falei, a hora que entrar a música do Chacrinha, eu tô pronto aqui e tô olhando São Paulo. Beleza, entrou a música. Eu olhando, entrou a música, eu entrei, fiz a primeira 0, segunda 0, terceira 0, quarta 0, quinta 0, sexta 0, última 0. Não deram uma risada. Parecia que não tinha nenhuma pessoa. Eu saí e o show continua. Ia entrar o Pardini de Silvio, alguma coisa. A hora que começou a música e o Pardini ia entrar, ele e o Ivan se jogando no chão. Teve uma briga no meio do Nossa, evento. que loucura. Os caras bêbados discutiram, não sei o quê. Acabou, zerou. A partir daquele momento, acabou o show. Os caras brigaram, saíram na mão e não sei o quê. Bêbado de festa, e acabou o nosso show. Caraca. Não, E no local fino, né? fino, e aconteceu isso. Alguém reclamou de uma piada, de alguma coisa, e acabou. Já Fechou era. o tempo, acabou. Acabou, perdemos o show e ficamos assim. E eles morrendo de rir, e eu morrendo de vergonha. E quando acontece alguma coisa que se pode, eu fico roxo. Pagaram? Fico roxo. Pagaram, Pagaram. pelo Mas menos. que ruim. Que chato. Mas conta uma ruim tua aí. Não. O ruim foi a situação ridícula que eu mandei pra mulher todo o rider técnico. Falei, ó, é um banquinho, pedestal, microfone, caixa de som e luz. Simples. Aí cheguei no local, aí eu falei, pô, não tem palco. Mas tudo bem, vai, o palco Tudo é bem. pedir um pouco a mais. Beleza, tem um microfone ali e tal. Aí eu não tô vendo iluminação. Aí eu, moça, lembra que eu falei que tinha que ter luz? Juro pra você, Zé. Ela acendeu o interruptor de luz normal. Tá Falou, aqui, aí, ó. a luz aqui, ó. Maravilha. A luz aqui, ó. Maravilha. Mas ela não tá errada, eu não falei Não. foco central, luz. É que a gente acha que as pessoas sabem. né? Imaginava que tinha um mínimo de um animal inteligente do outro lado da tela. Rapaz, eu passei agora a detalhar tudo. Foco de luz, PC, par 20, tudo. Mas é muito difícil pegar corporativo hoje por causa da questão das piadas que eu tô gostando de fazer e a galera acha que eu só vou fazer isso. Isso é até legal pra aproveitar e falar, eu não faço só esse tipo de material. Eu Mas escrevo é que piada... esse é o teu destaque. É que eu gosto muito, mas eu faço piada de tudo quanto é... Tudo. Piada com qualquer coisa. Eu gosto de fazer, entendeu? Ó, o Pedro Casale, esse humorista que eu adoro, que eu sou muito fã, nosso convidado no Contagem Regressiva, a gente vai fazer uma pausa, a gente volta em um minutinho, fica com a gente. Gente, estamos aqui no Contagem Regressiva falando de seguros, Mag Seguros, seguro de vida para você receber em vida a partir de R$50 por mês. Você vai ter uma cobertura se você tem algum problema, alguma doença grave, se você tem algum acidente de trabalho que você não consegue gerar renda, você recebe esse seguro e ele custa a partir de R$50. Como é que você compra? Entrando nesse link que aparece no seu vídeo aqui, você escreve Contagem Regressiva e vai ter um desconto muito legal e vai ter ainda um brinde. E eu tô aqui com a Meire, minha amiga da Mag Seguros. Meire, vamos falar mais um pouquinho de seguro, que as pessoas estão achando esse assunto muito legal, porque a gente só conhece, ou a maioria das pessoas só conhece, o seguro de vida, que a pessoa morre e fica para os familiares. Ótimo deixar os familiares bem. Mas e você? Acontece algum problema e você não fica bem? Quem é que vai te garantir? Esse seguro que a gente está falando e custa a partir de R$50 por mês. Ninguém melhor do que você para pensar em você. Quem vai gostar mais de você? Você. Eu. Ponto. Então quem tem E que olhe cuidar? só, e um ou outro filho, talvez, depende. E dependendo se do que der você o PlayStation. dependendo do que você está proporcionando. Não é? Então quem tem que cuidar de você? É você. Acabou o dinheiro, acabou o amor. É triste falar isso? É triste, mas é verdade. Veja você com dinheiro e veja você sem dinheiro.
É terrível. Não tem mais sorrisinho, não tem mais nada, tá bom? Então vamos cuidar disso, que tá muito difícil de ganhar. E pra gente sofrer um acidente, pra gente se machucar ou ter algum problema, infelizmente essas coisas acontecem. Vamos nos prevenir? Por R$50 por mês, Mag Seguros, tá aparecendo agora esse QR Code, esse link, você vai entrar, vai escrever contagem regressiva e você vai ter uma cobertura. E esse valor de R$50 que a gente fala é a partir de R$50, depende da sua idade, depende do que você faz para viver. Tem seguros mais baratos, tem seguros muito mais caros, e a Mag é uma seguradora que está há 190 anos no mercado. Existem seguros para o Bruce Wayne, por 190 anos de tradição, tem seguro de R$50 milhões. Mas esse, tomara que seja o seu caso, não é o meu, mas tem seguros mais simples, e a partir de R$50, você entrando nesse link, escrevendo contagem regressiva, a sua vida vai ficar protegida para você receber em vida. Meire, obrigado por você ter vindo, tá bom? Eu que agradeço. E eles ouviam, O Dinho era um cara muito legal. Vocês foram referência pra Mamonas? É. Caralho, Zé. Foi muito legal. Porra. E o Dinho era um cara muito bacana, que a hora que eles estouraram, que eles não conseguiam mais ir num lugar nenhum, eles foram só no nosso programa. Que eles falaram, não, a gente deve essa pra esses caras, que eles foram muito legais. E agora, a história que é mais terrível de todas essas, que eu acho que eu nunca falei, esse show do Mamonas, que foi o último show deles em Brasília, a abertura ia ser com Café com Bobagem. Trocou a data porque não tinha vendido o que eles queriam, e nós acabamos de fora desse show. E o detalhe, o Dinho, nesse dia que ele foi na Transamérica, ele falou, ó, se a gente for fazer show em Brasília, ô Ivan, você volta com a gente, porque o Ivan não gostava de dormir fora de casa. Mas já tinha combinado com o Ivan. Falou, você volta com a gente, porque a gente vai de jato, então termina o show, o cara fica esperando. Já tinham combinado. Já tinham combinado com o Ivan. Então, tem coisas que a gente não sabe, né? Eu fiquei péssimo. Era pro Ivan não estar aqui com a gente. Era pro Ivan não estar. Eu fiquei péssimo. Tudo bem que ele não tá também tão bem. Também. Ele já... Não é assim, não nossa, é. Que saúde. Mas muito louco, né? Um beijo, Ivan, gosto muito de você. Mas muito louco essa história, né? Muito. E eles eram muito simples com a gente, foram os caras que ganharam uma grana 30 anos atrás, que hoje é muito dinheiro. Sim. Então, assim, foi um negócio muito absurdo. Sim. Caraca. E a gente chegou a gravar depois com o Rick Bonadil, que é o produtor deles. Eles sempre falavam da gente, dessas histórias de Guarulhos. Faltou colocar isso no filme, né? Ah, mas no filme... que foi muito ruim, ainda bem. Convidaram o Robson bailarino pra fazer e falaram, oi, Robson, vai ser bom você fazer as vozes do Dinho, mas é de graça. O Robson falou, tá, vou sim. Ah, tá. Então, é sempre mas assim. sabe o que é de graça? Que eles usaram uma Tech Pix. Se você reparar bem... Não, mas falaram que é um dos piores filmes, né? Terrível. Uma homenagem que não deveria ter sido feita. É terrível. Os caras devem ter se revirado onde eles estão. Terrível. Mas... Olha que louco, você falou. Chegaram pra vocês e falaram, vocês se importam de vir um grupo engraçado antes de vocês? Eu duvido que outras... Isso daí pra mim é a coisa que mais tem esse ego do meio. Sim. De falar, mais engraçado que a gente? Não. Vem depois ou nem vem. Você entende do que eu tô falando? Sim, totalmente. Eu achei isso muito eu fiquei sabendo, eu tenho um amigo... Achei muito legal isso de vocês. Eu não vou nem falar nomes, mas eu tenho um amigo que ele foi fazer a abertura de um show de um humorista muito famoso. Muito famoso. Esse humorista é muito bom. Eu sou fã desse humorista. E esse meu amigo também é bom. E ele foi na cidade dele. E tava lotado esse show, tinha 1000 pessoas. E ele falou, vou fazer 5 minutos. Só que ele se empolgou. Ele errou também. Claro, tem ele que errou. Cumprir isso, tem que cumprir. Tem que cumprir, 5. Porque o show não é teu. Exatamente. Tá E tem que pensar que essas 1000 pessoas estão lá pra ver o humorista famoso. Não é pra te ver. Exatamente. Só que ele tava indo muito bem. Se empolgou. E começou a fazer 5, fazer 8, fazer 10, fazer 12. Esse humorista pegou e deu uma esfirrada nele. Pegou uma famoso. esfirra, abriu o negócio e pum! Tá bom já, e beleza. Mas assim, eu sei que os dois estão errados, mas Claro. você tem que saber o teu lugar. Claro. E saber também que você não pode... Claro. Os caras estão lá pra rir com esse cara, não é com você, né? Já aconteceu de eu estar numa reunião assim de roteiro, aí eu escrevi assim pro principal, né? Ó, tem essa piada aqui. Aí o principal leu e falou, não, mas a de baixo é mais engraçada. Eu quero fazer essa aqui. Eu falei, não, mas essa aqui é do outro. Não, eu quero fazer essa aqui. Normal. Caraca, bicho, você não entende o que é escada num programa? Você Você é não entende o novinho. que é... Você é novinho. Eu trabalhei com muitos caras que Mas escreveram... isso me bodeia tanto, Zé. Eu trabalhei com muitos caras que escreveram pros Trapalhões. Muitos. Então era assim.
Tinha uma reunião dos Trapalhões, com todos os redatores, e as piadas ruins eram colocadas numa pira. Sabe o negócio que pega fogo? Aham, E eles muito iam bom, queimando. muito Iam bom. queimando. E aí o Renato falava, essa piada eu quero pra mim, essa aqui eu quero pra mim, essa não. E era assim. Então todas as melhores piadas eram do Renato Aragão. Aí, ó. Que era o dono do programa, mas assim... Mas eu acho que... putz, porque o Dedé era um ótimo escada. Entendeu? E o Mussum era engraçado à toa, né? À toa. O Zacarias. Zacarias também. Às vezes isso é um ego que não precisa, cara. Então, tem coisas que a gente não deveria nem saber, né? Porque se a gente fica chateado Nossa. que a gente endeusa umas pessoas, Exatamente. que era melhor não conhecer e não saber dessas histórias, né? Exatamente, porque a gente fica muito chateado. E isso me pega, essas coisinhas me pegam. Igual esse outro caso que você contou antes da gente começar. Sim. Eu gosto muito daquele ator. Sim. Já falei, porra, ele É não um precisa... segredo nosso. Ele não precisava disso. Uma hora eu te conto. Vamos rapidinho pro intervalo, a gente volta em um minuto. Estamos de volta com o Pedro Casale, meu amigo, humorista dos bons, cara craque pra caramba, escreve muito bem, já escreveu pra muita gente boa. E hoje, além de tudo, você tem uma casa de comédia. Pois é, Zé. Isso foi uma coisa que eu já tinha pensado com a minha esposa. E ela é atriz e cantora. Legal. Eu sou ator e humorista. A gente falou, por que a gente não monta o nosso espaço? Eu tinha acabado de sair do SBT e não tinha nenhum projeto Você em trabalhou no vista. SBT no De Noite? Não. Não. Eu escrevi o Circo do Tiru. Aí depois eu fui escrever o Sabadão com Virgínia. É que a mesma equipe que escreve o De Noite escreve o da Virgínia. Mas o que escreve Virgínia não escreve De Noite. Entendi. Mas tá acontecendo um negócio, não no SBT, mas na televisão e no rádio. Tá uma fase, desde que eu comecei a trabalhar, talvez seja a pior fase. Né? De patrocínio, de Sim. audiência, de entrar dinheiro para os grandes veículos. Está muito complicado se manter produtos, né? Com certeza. Tanto que tá acontecendo muito que... Vamos supor, você tem muita grana. Você quer ter um programa na TV, você entra como sócio. Sim. Funciona muito. Tem um programa na TV no sábado à noite, eu não vou nem falar o canal, mas eu não me conformo que ele esteja no ar. Eu não me conformo. Não, o Zorra Total acabou, Zé. Não é não. Mas é um absurdo. E é só por causa da grana. Não é possível uma pessoa falar, em sã consciência, falar, não. Tá funcionando. Ele não pode fazer isso. Se você É. se você pegar uma pessoa na rua, vem cá, você pode vir aqui, mas eu sou frentista do BR. Fala, não, eu sei que você vai bem aqui, vai. Lê só isso aqui, fala que vai estar ótimo. Mas tá uma pessoa que fala, pô, eu sou ambulante, é você que eu preciso. Porque não pode. É de humor? Não é. Ah, tá. Não é. Mas é engraçado. Mas não era pra ser engraçado. Isso é maravilhoso. Não é possível esse programa estar no ar. Tá. Mas enfim, essas coisas acontecem e o dinheiro manda em tudo, né? Isso é uma coisa Manda que... em tudo. Fala, tal programa deu tanto. Mas esse programa deu 0, mas tem 5 patrocinadores. Vamos deixar esse programa. Não, e quando vinha assim, não vou falar os nomes, mas vou dar outros exemplos, tá? A apresentadora vai ter que falar sobre absorvente no meio da entrevista. Estamos falando de velório. Ah, mas o absorvente pagou nesse dia, tem que entrar nesse dia absorvente. Fica muito ruim, né? É horrível, fica forçado. Gente, tá muito bom o papo aqui sobre caixão, mas... Um absorvente, hein? Naqueles dias, não é? Tipo, não tem nada a ver, bicho. Então E o roteirista, foda-se. Isso, Tão nem ele que aí. se- ele Tão que nem se- aí, ele ó. que se Ó, vire. Tão nem aí. Que programas que você escreveu pra TV? Você escreveu esse da Virgínia, O o do Circo Circo do do Tiru. Tiru, O Tiru é um Virgínia. cara legal também, né? Muito, muito legal pra trabalhar. Ele é um cara bacana. Muito legal. Ele aceitava as piadas, assim, foi bem, bem legal. Tiru, Virgínia e o Nós na Firma. Nós na na Band. Firma. Que Eu foi- escrevo muito pra comediantes, mas não pode falar, que é aquele Ghost... Ah, sim, que ele pra ele passar por inteligente. Ghost Waiter, Ghost Rider... Você escreveu, mas o cara passa por inteligente. E é Nossa. dele agora a piada, né? Ou a menina passa por inteligente, ele não sabe também. Comediantes famosos, inclusive. Eu tenho certeza, depois você me conta fora do ar que eu quero saber, adoro essas coisas. E é muito legal que às vezes as pessoas falam, nossa, que piada boa. E eu pensando, pô, obrigado. É minha. Mas é um trabalho. Sim. Porque você entende muito o universo daquele comediante pra você poder... Eu acho que não tem muito. Eu tenho certeza que eu já falei piadas de muita gente sem saber, mas aconteceu um negócio comigo esse ano, até por causa desse estúdio aqui.
eu fiquei sabendo, é um cara que eu gosto. O Diogo Portugal pegou uma piada minha que eu acho que é uma das melhores. Ele começou a usar no show dele. Eu falei, caramba, mas ninguém fala. Ele sabia que era Não, sua? não sabia. Depois eu fiquei Tá. sabendo e ele me ligou, a gente bateu o maior papo. Mas é aquela piada que você sabe que é sua ou tipo, parece? Não, é a mesma com uma vírgula, depois eu te mostro. Aí é complicado. Igual, exatamente igual. Mas assim, eu sei que não foi por mal. Ele falou, não sei se foi o Matheus Ceará que falou pra ele, enfim. Mas depois acabou isso. É que eu quis fazer render o bloco e render o assunto. Eu não tenho nada contra o Diogo, que é um cara bacana, um humorista que eu acho muito legal, das antigas e que sabe tudo. Mas é que é chato, é que como eu não sou que nem você que faço 1000 piadas, eu faço 5, mas elas são que nem meus filhos, então eu tomo maior Tá cuidado. ali, né? Exatamente. Exatamente. E teve alguma piada que você fez que você se arrependeu de ter feito pra alguém que você queria pra você depois? Ah, já. Você fala, essa ficou muito boa. Na verdade, já aconteceu de eu escrever, colocar no documento e antes de enviar. Você eu falo, ficou pensando, eu vou não. tirar. Eu vou tirar porque eu consigo adaptar pra outras coisas minhas e pra ele não vai fazer tanta diferença, sabe? E às Já. vezes não acontece de você pensar uma piada que você escreveu de um jeito e o cara contar muito pior do que você falou. Cara, Fala, isso me caramba, pô, essa arrebenta. piada era tão boa. Isso me arrebenta, isso me arrebenta. E já me falaram várias vezes, cara, não se apega na entrega, porque o teu papel É mandar o é material. mandar. Mas eu gosto de ver ela funcionando. E também, ao contrário, não pode ser uma piada mediana e ficar muito melhor? Exatamente, acontece. O Tiru tinha muito disso. Ele criava cacos em cima da piada E ela do fica jeito cheia. dele, e ela fica cheia. Às vezes mandava uma coisa curtinha e ele aprimorava, então isso era muito legal, mas é porque o cara também... É o semi-desfecho, não sei, fica tendo vários desfechos Aham, na piada, né? Exatamente. Ou então só se ele coloca, ô papai, no meio já é um outro punch que não era punch, que, sabe, é muito louco. Mas quando não funciona e eu sei que a piada é boa, porque eu tenho uma noção, eu falo, não, essa aqui eu vou mandar, ela não é forte, vai funcionar. Mas quando é uma muito forte e ela não funciona, eu falo, caraca, o que aconteceu? O Tiro Lipa é um cara muito legal, eu conheci ele quando ele era criança. Ele é daqueles que ficava, quando me via, ô tio, beijava. Aham. E quando eu encontro, ele fica beijando. Eu falo, você é criança? Eu falo, não, eu sou baitola. Ele é muito bonitinho. É né? muito Ele legal. Ele é muito legal. O pai dele, eu também gosto Uma pena muito. que acabou o programa, É inclusive. uma pena, mas foi justamente por causa de Audiência. patrocínio e audiência, né? Sai patrocínio, sai... Porque ele fala que era uma bet, né? Que É uma de aposta, tudo agora é aposta. tudo é aposta. Mas Vamos era. apostar. É porque esse bet eu acho que a Tem que ser patrocinadora maior... regularizada também, né? E ela tinha um quadro dentro do Circo do Tiru. Então era muito dinheiro que colocava ali, porque era um quadro envelopado por essa bet, entendeu? E aí acaba o dinheiro pra fazer o programa, aí né? Complica, A televisão tá muito difícil, por isso todo mundo... escrevi Talk Rua do Matheus Ceará, que acabou ano passado Sim, também. na Record. Entrei no finalzinho, pra dar um gás ali na Que era nas ele e o entrevistas. Lucas Dória, né? Isso, o eu Lucas gostava Dória. muito. Eu fiz esse programa também. Eu fazia as locuções lá com o Pardini, com o pessoal do Café, Aham. daqueles vídeos do começo. Ah, muito bom. Mas é uma pena que esse programa acabou, porque eu fico triste quando os programas acabam. E eu gostava porque era uma coisa muito... É boa a ideia desse quadro. mambembe, uma coisa mais... Era boa. Vai na rua, é um talk show. Eu nunca vou esquecer, estava na Lapa, terminal Lapa. Aí estava lá fazendo lá, ia começar a gravar. Daqui a pouco vem um bêbado. Ô, Matheus! Ô, Matheus! Aí o Matheus, peraí, só um minutinho, a gente vai comer. Matheus! Ô, Matheus! Aí, puta que pariu. Eu falei, amigo, rapidão, a gente vai começar a gravar aqui, dá pra você esperar? Ô, Matheus! Eu quero uma foto! Aí o Matheus, não, depois eu tiro. Vou parar de te seguir, hein? Como assim? Ai. Vou parar de te seguir. Ele gritou altão assim. Nós fomos fazer... Lembra quando tinha virada cultural? Você chegou a pegar isso? Eu fiz no centro, Centro de São Eu Paulo. fiz uma virada cultural do lado da igreja da Sé. Nossa. Aí eu ficava pensando, a igreja tá aqui, e a gente falando um monte de absurdo, de barbaridade, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. E tinha uns caras, não é que eles estavam bêbados, eles estavam em outro planeta. Não dá pra você... A pessoa não tava ali. E elas ficavam gritando junto, mais forte do que o som do microfone. Inferno ali. Era um negócio... Porque a galera da Cracolândia, sei lá, que tava tudo ali. Muita gente da Cracolândia. Eram 2.000 pessoas, virada 3 cultural, mil, era uma coisa eu fiz uma que eu louca. apresenei o Fábio Porchat, tinha umas 10 mil pessoas na rua. Nossa senhora. Foi um negócio, mas assim, eu fico imaginando o que tinha de gente louca, o que tinha de gente na rua, né? Um negócio muito absurdo. Foi ali que começou a ficar mais acessível o stand-up. A galera falou, eu sei o que é. Talvez não ligava muito ao stand-up, é show de humor. E que acho que quem acabou levando foi o Silvestre, o Fábio Silvestre fazia Sim. essa curadoria, que ele levava, escolhia as pessoas pra fazer. Foi uma época muito legal essa da virada cultural. Não teve mais, né? Não, que eu saiba, não. Agora eu sei que tem um editalzinho que você tem que enviar seu projeto pra participar da virada cultural. Agora é meio que um edital, assim. É bom também. É legal. Ótimo. Aconteceu com o Enio, que ele foi fazer na praia,
não sei que cidade que é, o Enio e outros humoristas. São Sebastião. São Tudo, Sebastião. tudo do Enio é São Sebastião. Tô falando, mas daí tudo os caras, dele é lá. E saiu nos jornais, humoristas que ganharam 37 mil reais pra fazer o show, os caras ganharam 1.000. Ah, não, então foi Ilhabela. Foi Ilhabela. Não sei, foi um negócio Ilhabela. absurdo. Foi Ilhabela porque não pode mais ter stand-up em Ilhabela por causa disso daí. Foi isso. Porque os caras... Isso daí eu sei. O comediante foi fazer piada sobre o camarão tá caro. Isso, acho E que aí foi a uma loca. É uma loca. Foi A uma plateia loca. reclamou. Ah, você tá ganhando mó grana aí. Ele, não. Não Falei, tô. como não? Aqui, ó, 30 e pouco. Aí ele falou, Como não, assim? o produtor tá levando. E não pode mais ter stand-up comedy em Ilhabela por causa disso. E o produtor não tá mais, né? Tá morando na Suíça. Não é que Com ganhou muita certeza, grana, de né? 30 mil de cada um ali Nossa, que ele ganhou levou. muita grana, pelo amor de Deus. Ó, a gente tá aqui com o meu amigo Pedro Casal. Pedro, mostra o teu livro aqui pra gente, por Mostro. favor. Mas depois vamos falar da timing também. Vamos falar do que você quiser. Vamos. Olha que louco, Léo. O Léo tá bom, Léo Dias. Não, é porque eu ia falar do Léo Lins, que ele colocou esse meu livro no site dele. O Léo Lins foi um dos primeiros caras a fazer um livro, né? Foi. Não, inclusive Dessa geração. ele tem livros teóricos e também livros de piadas. Sim. Mas os teóricos são muito bons, inclusive que a gente vai começando na comédia assim. Aliás, o show do Léo Lins é um dos melhores que eu já muito assisti bom. na minha vida. É muito bom. É, muito É que bom. nem o teu, esse tipo de humor assim, você fala... E é uma metralhadora de piadas. Eu gosto muito disso. Você tá rindo da outra, já vem a outra, já vem a outra. Eu gosto muito disso. Você tá punch, sabe? Pá, 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 pá. Não é tipo, tô te contando uma história e lá no final tem uma piada. Não, tem vários, até chegar lá tem milhares. É muito. E aí o Léo soube que eu tava escrevendo essas piadas de humor negro, humor ácido, como vocês quiserem chamar. Ele falou, quer colocar no meu site? Eu falei, como assim, Léo? Quer colocar no meu site? Claro que eu quero colocar no seu site. E aí bateu 2.000 cópias vendidas. Que legal. Ó, edição ouro ali, ó, 2.000 Uma cópias doença vendidas. sua hoje, menos uma risada amanhã. Esse é só de piadas pesadas. E os outros esgotou tudo. Não tenho mais nenhum livro Idiotas, Inteligentes, Leves. Acabou tudo. Porque você tem vários livros, né? Tenho vários livrinhos de piadas. Escolhe uma aqui pra você contar. Mas Qualquer uma. pode... Pode, deixa quieto, vai lá. Mesmo? Uma pode. Tá. Ó, se for ruim, a culpa é dele, tá? Tá. Se for reclamar Se com a sua for- mãe, com o seu avô, a culpa é dele, tá? Escolher bem então, hein? Escolhe bem. Tá. Essa. Tá. Não sei se você sabe disso, mas é até um fato real que morre em média 6 motoboys por dia em São Paulo. É mesmo? E eu sempre fico triste pensando nas famílias que ficaram sem a pizza. Ai, tem muito motoboy legal. Um abraço a todos os motoboys. Todos são. De verdade, os que entregam pizza. Aqueles que roubam o relógio com a caixa atrás, não, tá? Você sabe Só os como que entregam o pizza. motoboy se protege da chuva? Não. Debaixo do carro. Esse é terrível. Esse é terrível. Pedro Casale, humorista, tá aqui. Fala da tua casa, o endereço do teu Boa. espaço. Boa. A Time House fica na Vila Mariana, perto do Bar Veloso. Eu adoro o Veloso, que tem a melhor coxinha de São Paulo. Exatamente, caipirinhas muito boas. Boa, tem mas o agora a gente também tem caipirinhas. Tem o Tem que Eudes, falar que as nossas são o Eudes, garçom do Veloso, meu Eudes. amigo. O Eudes, garçom do Veloso. Então a Time House nasceu nessa saída da TV. Cheguei na minha esposa e falei, vamos montar o nosso negócio? Então a gente mora numa casa que é na frente, tipo, não que é de frente da rua. Como que fala quando a casa uma atrás da outra? Tem um nome, tem... Uma atrás da outra. É. Tá encoxando, tipo uma casa encoxando a outra. Uma comendo a outra. Não, Certo. mas é tipo, são duas casas. Certo. A de trás eu montei o espaço cultural Tá. e a da frente eu moro. Então é muito bom. Eu faço um show, não foi legal, eu vou pelo meu quintal e já tô em casa. Não tem nem Isso é tempo de ficar maravilhoso. triste. Isso É maravilhoso. E não aí... gasta com transporte pra trabalhar. Nada. Então o pessoal fala, poxa, que legal que você criou um espaço novo. Eu falo, não, é preguiça mesmo. Isso é lindo. É o que o pessoal chama de trabalho, chama de home office, né, Zé? Ótimo, Então é uma maravilhoso. delícia. Time House, a gente tem show de stand-up, show de jazz. Quem já foi lá de stand-up que a gente conhece? Cara, da Fábio cena? Rabin, Sensacional, adoro. Nini Magalhães, Adoro, sou fã, não conheço, sou fã. Felipe Cote, também muito legal. Bom. Quem que foi recentemente também? André Santi lotou. Japonês bom, Bom, toda vez lota. Toda vez. Nil Agra. adoro. O Lucas Doria tá com um show muito bom chamado Capeta Mineiro. Eu vi, porque ele fazia esse personagem na Record lá. É muito legal, cara. O Capeta Mineiro é pra família, assim, a galera se diverte muito. E é um local pequeno, Zé, então ao mesmo tempo é intimista. Tanto que o slogan é Time House, sinta-se em casa. Eu quero que a pessoa sinta-se em casa. Eu quero ir fazer lá com o Enio, com o pessoal lá, o convidadíssimo. Haha Rádio, eu quero fazer lá. Tá convidadíssimo, de verdade. Quando você quiser, só eu chamar. adoro essas coisas. E você falou, por ser intimista, é um lugar pra 40 pessoas. Exatamente. É um lugar, se tiver meia casa, dá pra você fazer. E o legal, Zé, é que você sai do show, você conversa com o público ali fora. Não tem essa Tem coisa... essa frescura, então. agora eu Não, vou. glamour, você tá no camarim, Não tem camarim, afastado. é todo sentado ali. Ali é gostoso, então é um quintal de uma casa. Mas funciona que dias? Normalmente a gente tá abrindo de sexta a domingo pra shows, mas por exemplo, a Nini Magalhães tá fazendo shows dia de semana.
Então eu recomendo a galera entrar no @time.house pra ver a agenda, porque varia muito. Já teve show de segunda, de terça, de quarta. A gente abre quando tem show. Legal. Essa é a... Mas eu acho esse compromisso, com a falta de compromisso, é a melhor coisa, porque muitas vezes você fala, pô, eu vou abrir de terça a domingo, às vezes não tem o que colocar e não vale a pena abrir, né? Exatamente, até porque eu moro lá. Exato. Então, às vezes... E gera custo, toda vez que você abre, gera custo, então você Exato. precisa ter alguma coisa legal, né? Exato. Então a gente só abre se vai ter show. E outro convite, Zé, que eu quero falar pra você, é esse aqui. É uma peça que vai voltar agora em abril, em cartaz, Socorro, meu pai é argentino e de direita. porque Muito bom. eu gosto de provocar tudo. Você me conhece, então política também eu quis bater um pouquinho. Então eu sou esquerda, sou direita. A história é simples. Um pai de direita, economista, de extrema direita, tem um filho ator. Esse filho conhece uma menina no teatro, de extrema esquerda. E ele convida ela pra vir na casa do pai. Ele mente pra menina falando que o pai e a família dele toda é de esquerda. Então o pai tem que ser um cara de esquerda durante uma noite pra agradar a menina. Sensacional, Então muito é boa uma ideia. zoeira do que é ser de esquerda, o que é ser de direita. Então eu Exato. brinco com todos os rótulos possíveis. E o Gustavo Segredo tá indo muito bem. Ele é um economista, tava lá no Pânico comentando política. Ele é argentino. Então foi uma peça que eu fiz E além de pensando tudo, ele é um nele. bom ator. Muito legal, cara. Pô, e canta na peça. É muito bacana mesmo. Toda sexta-feira de abril. Gonçalo é o quê? Dele? Filho dele. Filho dele. Filho dele. Isso é a melhor coisa. Pô, é legal demais essa relação do pai e filho ali. Aí eu trago essa menina que é muito boa, a Bárbara Poqueto, atriz maravilhosa. E aí... E vai ser no Teatro Santo Agostinho, que é um teatro gigante. Cabem 700 Eu pessoas. se eu não me estudei engano. nessa escola. Caraca, Zé. Eu estudei nessa escola. E ali é do lado do velório, né? É, do lado do velório. Você entra, tá meio silencioso, você entrou na porta errada, né? É isso mesmo. Muito bom. Ó, o Pedro Casale tá aqui com a gente. Nós vamos para a parte final do programa. E já ele vai contar uma história que é muito, mas muito boa. Repete só o endereço do teu Boa. espaço. O Time House fica na rua Dona Inácia, Uchoa, 371, Vila Mariana. 8 minutinhos ali do metrô Ana Rosa, o Vila Mariana, é bem pertinho mesmo. Muito legal. A gente volta em um minuto. Fica com a gente. Parte final do nosso programa, junto com o Pedro Casale, humorista, redator, empresário da comédia no Brasil. Isso que é muito legal, autor de livros. É um cara que tem uma história muito, mas muito legal. As pessoas falaram que você falou muito rápido o endereço lá da tua casa. Repete, que é perto do Veloso. O Veloso, todo mundo sabe onde que é, na Vila Mariana, o bar do Veloso. Mas não Tem a para no coxinha. Veloso, não, hein? se você parar, você vai demorar pra sair. E fala de novo o endereço. Rua Dona Inácia, Uchoa, 371, Vila Mariana. Muito legal. Ó, deixa eu te falar mais uma coisa. Quais são os teus projetos? Você vai continuar escrevendo as melhores piadas para um monte de humorista que nunca vai falar que as piadas são suas. Continua fazendo isso. E cobra como isso aí? Cobra por piada, cobra por dia, cobra Cara, por percentual? Eu faço por página, mais ou menos. Eu cobro por página de piada. Eu mando uma Entendi. página inteira escrita, eu É ponho um isso. valor em cima. E aí você fala, ó, é essa. Ah, mas tinha 16 piadas, eu só gostei de 12. Problema seu. Eu mandei as 16. Era muito legal escrever pra você, Zé. Que eu lembro Não, que eu mas mandava as piadas e falou, cara, essa é muito legal, essa é legal. Porque você é essa bom demais, né? Não, Você mas é era craque. muito É legal, uma porque pena- você também melhorava. Você Mas falava, e se fizer isso? Tinha É porque sugestões. vocês não foram tão bem aproveitados no programa, porque eu acho que existe muita vaidade, vocês são mais jovens, as pessoas mais velhas acham que sabem. Não, a gente só mais velho. E eu acho assim, foi uma pena, a gente fez um projeto juntos e poderia ter ido muito melhor, mas são coisas que não dependem de nós, né? Mas foi bom porque aproximou mais a gente também. Eu acho isso que foi mais Tudo legal. é válido, e pra mim né? foi um prazer ter te conhecido, você ter ido na rádio e todo mundo ficou encantado com você, o Vitor, todo mundo falou, poxa, o Vitor, nosso diretor também, nosso assistente de direção, todo mundo ficou empolgado com o teu jeito e tinha muita gente legal que Pô. trabalhou com a gente, a Priscila, A Pri, Castelo Branco. Pri Castelo Branco, Beth e também. a Beth Moreno, enfim, foi muito legal. Ó, essa peça, então, vou falar de novo, que é Socorro, Meu Pai é Argentino e de Direita, Teatro Santo Agostinho, e de que dias? Toda sexta-feira de abril. Toda sexta-feira de abril. Agora, você me pediu até um tempinho, porque eu tenho uma pergunta e você tem esse tempo para responder. Essa pergunta é a pergunta que eu falo que é a pergunta para perder a amizade, mas ela é de coração. Então eu pergunto o seguinte, meu amigo Pedro Casale, qual foi o pior show que você fez na sua vida e por quê? Porra. Dá uma pensada aí, que tem tempo pra você responder.
Tá, acho que foi esse. O que acontece? Eu fui salvar um produtor. Eu tinha um grupo, chamava Comédia Império, a gente fazia show ali no Willy Willy, em Moema. Ele me ligou desesperado, falou, Casale, você tem como me salvar? Eu tô aqui num evento, preciso muito de um comediante, eu marquei, o cara furou, daqui 10 minutos tem que estar no palco, pé no palco, por favor, venha pra cá. Vai rolar um hambúrguer, não sei o quê. Você pode me salvar? Falei, posso. Aí eu cheguei, tava um outro comediante, o Thomas Kennedy. Sei. Que é o Thomas Kennedy. Aí eu falei, Thomas, vou fazer o seguinte, eu vou entrar, eu abro e te chamo. Demorou, beleza. Aí antes de eu subir, subiu uma mulher Do evento. Aham. pra receber as pessoas. Claro. Gente, boa noite. Muito obrigado por todos estarem aqui presentes. Lembrando que não é um dia fácil. O meu filho, ele era uma pessoa muito querida. O Luquinhas era divertido, sorridente. Temos imagens do Luquinhas. Aí entrou um projetor com fotos do Luquinhas no jet ski. Vai vendo. Luquinhas na Disney, Luquinhas não sei onde. E, bom, gente, o câncer infelizmente levou meu filho, mas não vamos deixar a tristeza nos abalar. Todo mundo chorando. Acabou. Qual é o nome? Pedro Casale. Recebam. Desculpa, gente. É que eu vi a foto aqui do meu filho na Disney, essa viagem. Por favor, pra cá vem Pedro Casale. E aí você entra pra fazer o quê? E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Escutava a galera soluçando, Zé, soluçando. Como é que eu vou fazer piada do meu pai que morreu? Quase que eu ia falar, Luquinhas, tá com meu pai! Puta, meu, que... Aí eu olho pro Thomas, ele, não me chama, Eu não vou. chama, não me chama, não me chama. Aí eu olho pro produtor e ele falou, desculpa. Gente, a vida não é fácil, já me ferrei no Tinder. O cara morreu de câncer. Ai, meu Zé, Deus. todas as minhas piadas passavam assim, ó. Um casal virou de costas pra uma apoiar a outra, tava chorando. Não tem clima. Não tem. Pior show da minha vida. Tudo que eu falava não entrava nada. Casal, tão juntos? A gente era muito próximo do Luquinhas. Tudo era o moleque. Pra piorar, Zé, por que eu falo que é o pior show da minha vida? Não desligaram a porra do projetor. E ficou a imagem E do eu Luquinhas. tava com a camiseta branca. Parecia o Luquinhas na minha camiseta. Parecia que o Luquinhas era uma criança perdida que ia sair do Big Brother. E eu tava esperando ele. Então eu falando e o Luquinhas no jet ski na minha camiseta. Zé Caramba. do céu. E o Thomas morrendo de rir. Não me chama. Não me chama, por favor. Não me... Eu não queria- quero passar essa vergonha. E eu queria muito falar com vocês. É. Mas não fui, eu fui brother. Foi Eu fui brother pra caramba. Pior show da minha vida, Zé. Cara, acontece. Meu, eu queria te agradecer de coração. Gosto demais isso. de você, do seu trabalho. Esse livro ainda as pessoas encontram, então? Sim, esse aqui ou não? Esse aqui. Esse é o pequeno. Esse aqui sim, Esse tá no meu aqui. site. O site do Pedro Casale. .com.br. Uma doença sua hoje, menos uma risada amanhã. E os outros, piada leve, piada inteligente, idiotas, tá no e-book. E nos shows do Pedro Casale tem as piadas do céu e do inferno e tem a casa dele, esse espaço bem bacana na Vila Mariana, em São Paulo. E eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Imagina. E deixar o programa à disposição para o que você quiser divulgar, tá bom? Queria falar que esse cara aqui é muito, muito importante pra comédia. Vocês talvez não tenham ideia o quanto. É um prazer meu estar aqui. E acabou. Valeu.